O jejum é uma das disciplinas espirituais mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas dentro da fé cristã. Kenneth A. Hagin, em seu livro Guia para o Jejum Equilibrado, nos conduz por uma jornada que quebra mitos, ensina fundamentos bíblicos e mostra o verdadeiro propósito de jejuar. Diferente da visão tradicional, que enxerga o jejum apenas como privação de alimento, Hagin nos lembra que o jejum não muda Deus, porque Deus é imutável, mas muda a nós mesmos. Ele nos ensina que jejuar é uma forma de silenciar a carne para que o espírito se torne mais sensível à voz de Deus. E é a partir dessa base que começa a transformação interior. Desde o início, o autor deixa claro que o jejum não é um ritual obrigatório, nem uma ferramenta para manipular o poder divino. Ele explica que o jejum deve nascer do coração e ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que grandes homens e mulheres de fé jejuaram: Moisés, Elias, Daniel e até Jesus. Mas todos o fizeram por um motivo claro: buscar a direção de Deus, preparar-se para algo maior ou enfrentar tempos de provação. Hagin reforça que jejuar sem propósito é como caminhar sem destino. O verdadeiro poder do jejum está na intenção espiritual que o sustenta. Ao longo do livro, Kenneth A. Hagin mostra que o maior inimigo da sensibilidade espiritual é a distração da carne. Ele afirma que o jejum é uma arma contra a superficialidade, uma maneira de voltar a ouvir a voz de Deus, que muitas vezes é abafada pelo ruído do cotidiano. Quando jejuamos, não apenas deixamos de comer, deixamos de dar prioridade ao corpo para alimentar o espírito. E esse processo revela muito sobre quem somos. É no jejum que percebemos o quanto dependemos do físico, e é também nele que aprendemos a depender do invisível, do espiritual, do eterno. Hagin também fala sobre o equilíbrio. Ele alerta para os extremos. Jejuar demais, sem direção, pode levar ao fanatismo. Jejuar de menos, por medo ou comodismo, pode nos afastar de uma vida disciplinada no espírito. O equilíbrio vem quando entendemos que o jejum não é uma prova de força, mas um ato de fé. Ele diz que cada pessoa deve ser guiada pelo Espírito para saber quando e como jejuar. Não há um tempo fixo, nem uma fórmula mágica. Há uma voz, a voz de Deus que orienta o cristão sobre o propósito e a duração de cada jejum. Um dos pontos mais marcantes do livro é quando o autor explica que o jejum não é uma troca com Deus. Não é: Senhor, eu jejuo para que tu me abençoes. Jejuar é, na verdade, uma entrega. É dizer: Senhor, eu abro mão do meu conforto para ouvir a tua direção. Essa mudança de mentalidade é profunda, porque transforma o jejum de um sacrifício físico em uma conexão espiritual. É nesse ponto que o Espírito Santo se manifesta com mais clareza e a pessoa começa a discernir coisas que antes pareciam confusas. Outro ensinamento poderoso de Hagin é que o jejum deve ser acompanhado da oração. Ele afirma que jejuar sem orar é apenas fazer dieta. A oração é o combustível do jejum. É durante o tempo de oração que o Espírito fala, revela e renova. Ele aconselha que o cristão dedique momentos específicos para falar com Deus, ler a palavra e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Esse equilíbrio entre jejum e oração cria um ambiente de intimidade espiritual que transforma completamente a vida do crente. Hagin também aborda o tema da humildade no jejum. Ele cita as palavras de Jesus em Mateus 6, quando o Senhor adverte para não mostrarmos aos outros que estamos jejuando. O jejum deve ser secreto, íntimo, entre o cristão e Deus. Essa atitude não apenas preserva a pureza da prática, mas fortalece a sinceridade da intenção. Quando jejuamos em segredo, buscamos a aprovação de Deus e não o reconhecimento dos homens. É nesse tipo de jejum que o céu se move e o coração se torna mais sensível ao Espírito Santo. Durante o livro, o autor compartilha experiências pessoais sobre como o jejum trouxe clareza espiritual em momentos decisivos de seu ministério. Ele relata que em tempos de confusão ou dúvida, ao se retirar para jejuar e orar, o Espírito Santo sempre trouxe direção. Essas experiências mostram que o jejum é mais do que uma prática antiga, é uma ferramenta viva que continua sendo usada por Deus para falar com seus filhos nos dias de hoje. Um dos trechos mais impactantes do livro é quando o autor ensina que o jejum não deve ser motivado por culpa, mas por amor. Ele afirma que Deus não nos chama para jejuar como punição, mas como preparação. O jejum prepara o terreno para que a vontade de Deus floresça em nossas vidas. É uma forma de dizer:
Senhor, eu diminuo, para que tu cresças em mim. E quando esse entendimento é revelado, o cristão deixa de ver o jejum como peso e passa a vê-lo como privilégio. Em outro ponto, Kenneth Hagin fala sobre como o jejum renova o domínio do espírito sobre o corpo. Ele explica que muitas das batalhas que travamos, sejam emocionais, espirituais ou até físicas, nascem da falta de controle sobre nossos desejos. Quando o espírito governa, há paz. Quando a carne domina, há confusão. O jejum é o treinamento espiritual que devolve o governo da vida ao Espírito de Deus dentro de nós. Ele também fala sobre o perigo de transformar o jejum em uma competição espiritual. Hagin lembra que Deus não mede o valor de um jejum pela sua duração, mas pela sinceridade do coração. Um jejum de um dia, feito com fé, pode ter mais poder do que 40 dias feito por orgulho. Ele reforça que o foco não deve estar na quantidade, mas na qualidade da comunhão com Deus durante o processo. Nos capítulos finais, o autor aborda a aplicação prática do jejum. Ele ensina que devemos iniciar com sabedoria, preparar o corpo, reduzir gradualmente a alimentação e, principalmente, manter a mente voltada para o propósito espiritual. Ele recomenda terminar o jejum com gratidão e reflexão, sem pressa, mantendo o coração sensível. O jejum não termina quando voltamos a comer, ele termina quando saímos transformados. Ao encerrar sua mensagem, Kenneth A. Hagin nos convida a fazer do jejum um estilo de vida equilibrado e não um evento esporádico. Ele mostra que o jejum não é algo para poucos supercrentes, mas para todos que desejam viver de forma mais próxima de Deus. Quando o jejum se torna uma prática equilibrada, ele traz clareza, força e sensibilidade espiritual. O cristão começa a discernir a vontade de Deus com mais nitidez e a caminhar com mais confiança. Por fim, o autor nos desafia a olhar para dentro e fazer uma pergunta essencial. O que está dominando minha vida? A carne ou o espírito? Se a resposta for a carne, talvez seja a hora de um novo tempo de consagração. O jejum equilibrado é o convite de Deus para que voltemos ao essencial, para que silenciemos o mundo e ouçamos novamente a sua voz. Porque, no fim, o jejum não é sobre o que deixamos de comer, é sobre o quanto estamos dispostos a ouvir e obedecer. Se você ouviu até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal.